Da Wonder, esse é o Caso Bizarro. E hoje eu tô aqui com o Vitor Martins. Olá! Oi, Mabê! Olá a todos os ouvintes! Que alegria estar aqui hoje. Tô muito feliz que você tá aqui. Já falei isso antes, mas eu vou repetir porque eu sou dessas. Gente, o Vitor Martins é um escritor brasileiro. A gente vai falar mais sobre isso no final do episódio. Mas assim, leiam Vitor Martins. Se você ainda não leu, né? Porque tem muita gente que já te lê. Ah, mas tem muita gente que não lê. Tem muita gente que ainda precisa descobrir. Vai ser essas pessoas. E se você leu o Vitor Martins, já desliga esse episódio. Não é pra você. Mentira, fica aí. Mas lembrando que o Caso Bizarro são 2 episódios por semana. Então, toda segunda-feira tem episódio pra todos os agregadores de podcast, seu favorito. E às quartas-feiras, sempre no aplicativo Amazon Music, exclusivo e temático. O podcast de hoje é segunda-feira, então bora lá. E a gente vai começar hoje com um primeiro caso. Cada um vai ler um caso, né? Já expliquei pro Vitor e já expliquei pra vocês. Gente, vocês já sabem como funciona a essa altura do campeonato, entendeu? Então bora lá. O primeiro caso é Titio Bravo Não. Olá, Mabê querida e Vitor. Eu estava ouvindo o episódio temático escolar. Pra quem não sabe, é o CB temático 13 com o Jaca Freak. Esse episódio tá maravilhoso, gente. Ele é temático, é só história de escola e só tem, tipo assim, caso demoníaco. Então, assim, é maravilhoso. E Rio de Janeiro, né? Ai, Rio sim. de Janeiro e demônio, por que não? Escola, né? Escola, que já é um pesadelo exatamente. por si só. Escola, Rio de Janeiro, demônio e Belfort Roxo também, porque teve uma história de Belfort Roxo maravilhosa. Que também é no Rio, enfim, então ficou bem temático. Bom, a pessoa estava ouvindo o episódio temático e resolveu contar as experiências dela numa escola de educação infantil onde ela trabalhou. Ela fala, sou do Rio Grande do Sul e fiz o L só para deixar claro, sempre bom. Fui professora numa escolinha na minha cidade. Eu amo que é do Sul e sempre manda mensagem. Ah, eu sou do Sul, mas Mabê, eu juro que eu votei no Lula. Fui professora numa escolinha na minha cidade que atendia crianças de 0 a 6 anos. Assim, 0 anos. Uau. Imagina. Assim que entrei na escola, algumas colegas começaram a contar isso. Ah, mas faz sentido 0 anos, porque quem tem 11 meses tem 0 anos. Sim. Precisa cuidar, né? Precisa cuidar. Deixar na creche, a creche do papai. Assim que entrei na escola, algumas colegas começaram a contar alguns casos estranhos de barulhos, vultos e outras coisas assim. Apesar de ser bem medrosa, não dei atenção. Até que comecei a presenciar eu mesma algumas situações. Tá vendo? Eu não tava dando atenção, aí o que o demônio Até fez? que... O demônio falou, então vamos ver. É dessas que o demônio gosta. É dessas. Sempre começa o episódio assim, não porque eu sou cético, não porque eu sou cética. É dessas que o demônio gosta. Eu tinha uma turma de berçário 2 com crianças de 1 a 2 anos. Numa tarde escura de inverno, com muita chuva, parecia até noite, as crianças estavam muito agitadas. Então decidi fazer uma atividade diferente com fantasias, pra acalmar os ânimos. Claro! Que acalmador de ânimos, né? Em vez de fazer a atividade sonequinha. Sonequinha, então, sei lá, meditação. Não, é fantasias, mas vamos lá. Deixei a turma com a minha auxiliar e fui com uma aluninha, a Malu, nome fictício, de 1 ano e meio até a sala amarela, a sala onde guardávamos livros, brinquedos, fantasias, etc. Observação, levei a aluna comigo por tinha medo de ir sozinha na sala. Gente, ela levou Mas você leva uma criança de 2 a 3 anos. que não consegue fazer nada. Mas o que você pode fazer é atacar a criança, né? Ai, meu Deus, que horror. E ela mesma diz, né? Como se uma criança de 1 ano pudesse me proteger de alguma coisa. Enquanto eu escolhia as fantasias, ouvi a Malu atrás de mim, brigando com alguém. Eis que eu me viro e a Malu está apontando para um canto vazio da sala, enquanto bate o pé no chão e grita... Titio Babo, não. Titio Babo, não. Repetidas vezes. Tradução, titio Bravo, não. Me arrepiei em lugares que nem sabia que era possível. Imediatamente coloquei a Malu embaixo do braço como se fosse um saco de batatas e corri de lá chorando de medo. Ai, Malu. Sou dessas. Muitas outras coisas estranhas também já aconteceram, como numa reunião pedagógica no final do expediente, quando as crianças já tinham ido embora e todas as funcionárias, repito, todas as funcionárias, ouviram claramente um bebê chorando no andar de baixo. Quando chegamos lá, não tinha nada. Em outra ocasião, meus alunos estavam olhando pela fresta do meu armário e começaram a chorar, dizendo que tinha um bebê lá dentro, sendo que não tinha nada além de cobertas e travesseiros.
É isso, Mabê, obrigada por apresentar meus podcasts favoritos. Muitas vezes são a minha única razão de sair da cama bem cedo. Amo seu trabalho, beijo do Rio Grande do Sul. Bom, gente... se eu trabalhasse num colégio com um bebê fantasma chorando, eu também teria pouquíssimas razões pra sair da cama. Pouquíssimas. Eu não sei nem se eu teria alguma razão pra sair da cama. Gente, ela levou a Maluzinha pra cuidar dela. Enfiou o Malu debaixo do braço. Como se fosse um saco de batata e fugiu. Caramba. Mas você acredita nisso? Que criança tem mais essa percepção pra ver fantasma? Eu sempre brinco que existe a idade do demônio na criança, que é de 5 a 8 anos. A Maluzinha não tava nessa idade. Eu acho que a Malu tava livre. Eu acho que a Malu tava, tipo assim... É uma criança de 1 ano e meio, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho um vídeo no meu celular aqui do meu afilhado, que ele tem 1 ano e 10 meses... E ele passou ontem meia hora brincando com um cavalo, e ele ficava olhando pra parede, brincando com um cavalinho. E ele ficou... Era um cavalo de verdade? Não, um cavalo de pelúcia. Ele tava no berço. Era o espírito de um cavalo? É o espírito de um cavalo. E ele ficava tipo assim, cavalo, lulululululu. Então assim, na cabeça dele, aquilo tava fazendo sentido, que ele tava conversando com o cavalo. Só que assim, você tem tanto assunto pra você ficar 30 minutos falando com um cavalo de pelúcia... Depende, às vezes é um cavalo simpático. Exato. Esse é o meu ponto. Acho que as crianças, assim, quando são muito novinhas, elas são muito imaginativas, né? Elas são muito... Tipo assim, provavelmente a Malu tava, sei lá, repetindo alguma coisa que ela já ouviu. Sabe? Lembrando de alguma história. Ou vivendo ali a própria história dela. Mas essa história me assusta menos. Agora, a história de ver o bebê dentro do coisa... Do armário. E da menina chorando, aí eu já acho mais assustador. Isso de barulho de choro de bebê é uma coisa que sempre desperta um negócio na gente, né? Porque é um barulho meio urgente. Tipo, alguém tem que fazer esse bebê parar de chorar agora. Exato, alguém tem que resolver esse problema. Então, tipo... Ou então, onde que tá esse bebê, né? Foi todo mundo embora, quer dizer, algum pai esqueceu a criança... Então aí ia ficar meio apavorada. Né? E quando todas escutam ao mesmo tempo... E tem eu tenho certeza que teve uma que não escutou direito, mas ela ficou com vergonha de falar assim, eu não tô ouvindo nada não. Você falou assim, tô ouvindo sim, tô ouvindo sim. É, claro. Se eu todo também mundo acho. Tá falando que tem um bebê chorando. Eu sou dessas pessoas. Se todo mundo ouviu, eu vou falar que eu ouvi também. Eu também eu não quero ficar de fora, sabe? Eu quero participar do crime, do mistério, do suspense. Eu quero me sentir que eu tô pertencida àquele lugar. Eu quero ser da turminha do Scooby-Doo também. Exatamente. Descobrir o mistério do bebê chorando no porão. Bora pro próximo? Vamos para o próximo. O meu se chama Exorcismo de Impressora. Vamos lá. Oi, Mabê e Vitor, eu me chamo Vânia e sou de Fortaleza, Ceará. Venho aqui contar do dia em que eu exorcizei uma impressora. Eu sou formada e atuo na área de TI, e esse caso aconteceu quando eu estava servindo em uma espécie de retiro da igreja que eu frequentava na época. Então vamos aos fatos. Esse retiro era dividido em pessoas que estavam vivenciando e pessoas que estavam trabalhando. E nessa época eu estava coordenando uma dessas equipes de trabalho. A equipe que eu estava coordenando era responsável pela confecção de toda a parte gráfica do retiro, seja ele o livro de cânticos, crachás, etc. Eis que estávamos no segundo e mais turbulento dia de retiro e não estávamos conseguindo fazer nada, pois tínhamos uma impressora e a bonita não estava querendo funcionar de forma alguma. Como eu tenho experiência na área, aquela pessoa procura a pessoa de TI e fala assim, a impressora não tá funcionando, dá seu jeito. Dá seu jeito, exato. Como eu tenho experiência na área, eu olhei tudo o que tinha que olhar e vi que estava tudo certo, mas mesmo assim nada da impressora querer funcionar. Passada várias horas nisso, em um ato de puro desespero, peguei meu terço, que ganhei do meu namorado na época, e que já me livrou de poucas e boas, é um terço com histórico, né? E coloquei em cima da impressora e falei, Senhor, agora é contigo. Cara, terceirizou o job, entendeu? Tipo, agora Deus, que não tem mais o que fazer, vai ter que resolver o problema da tua impressora. O mundo colapsando e Deus falando, para tudo. Deus, não, pera, tem uma impressora aqui no interior de Joinville. A impressora da Vânia, eu tenho que resolver a impressora da Vânia. Aliás, onde que é a cidade? Eu viajei aqui. A Fortaleza. Fortaleza. Não, Deus assim, gente, pera, Fortaleza tá precisando de uma ajuda de TI. Procurando os anjos técnicos de TI, né? Geraldinho vai lá resolver. Ela disse, Senhor, agora é contigo. E pasmem,
a impressora começou a funcionar instantaneamente. Ou seja... Na mesma hora, todos que estavam na sala ficaram calados. Eu falei, todos vocês estão de prova do que acabou de acontecer. Ela ainda meteu louco. Tipo assim, gente, vocês viram, eu resolvi. Eu resolvi. É o terço da impressora. Por via das dúvidas, eu não mexi no terço e ele ficou ali até o fim das nossas atividades no final do retiro. E a impressora continuou funcionando perfeitamente. Espero que tenham gostado da minha história e tenho outras pra contar. Um grande beijo, sou muito fã do seu trabalho. Sucesso sempre. Gente, sério, qual que é o nome? É Vânia, né? É Vânia. Vânia do céu. E aí? Impressora é um negócio que é do demônio mesmo. Não tem... Dos objetos, eu acho que ela é o mais possuído. Eu acho que é o mais possuído. Porque ninguém tem uma impressora que funcionou 100% das vezes. E ninguém. Funciona sempre o tempo todo, sem nenhum problema. Não existe isso. É tipo... Que hoje, assim, pelo menos a minha relação com a impressora hoje é muito baixa. Eu mesma nem tinha até 2 meses atrás que minha mãe resolveu levar a impressora dela pra minha casa. E aí agora eu tenho a impressora da minha mãe lá, mas eu nunca uso. Ela conversa com você de vez em quando? Olha, do nada, às vezes eu tô mexendo em alguma coisa, trabalhando no escritório, e ela liga, sabe? E é um trambolhão, porque faz um puta barulho, fica tipo... Sabe? Do nada, assim, meu Deus. Então, são os momentos que eu lembro que essa impressora tá lá. Mas até então, eu era uma pessoa sem impressora. Não tinha como se diz, não tinha esse objeto na minha casa. Você tem esse objeto na sua casa? Eu não tenho, eu já tive. Na época que eu tava mais imprimão, que eu gostava de imprimir coisinha pra recortar, colar no meu diário. Hoje em dia eu uso muito pouco impressora. Né? Eu acho tipo, quando a gente precisa, a gente vai atrás de uma gráfica. Vai numa coisa, Então acho que por via das dúvidas, pra evitar qualquer contato com o além, é melhor não ter impressora em casa. A não ser que você tenha um terço desse pra já deixar em cima. Acho que tem que comprar um terço pra você e um terço pra impressora. Sim. Né? A não ser que o terço da impressora, a impressora fique meio puta. Pensa assim, não, mas esse terço não era valioso o suficiente. Então talvez o preço... Precisa de um altarzinho, né? Talvez o terço mais caro vai pra impressora e o mais barato fica pra você. Impressora é um objeto que ela tem o potencial de ficar possuída, começar a imprimir coisas, imprimir ameaças, imprimir foto de... tipo, eu tô vendo você, eu sei onde você mora. Já pessoal, imprime coordenadas de onde você tava. Nossa, eu tenho um treco. Doideira. Não dá, gente. Aliás, eu acho que dá pra fazer um episódio temático só de impressão. Eu tenho certeza que quem está ouvindo aqui tem alguma história bizarra, com um caso bizarro com impressora. Se você tem, envie. E eu já tive, viu? Porque a última vez que eu usei mesmo impressora na vida foi na agência. E eu lembro que um dia eu tava sozinha e, tipo, eu pedi pra ela funcionar, ela não funcionou. Pediu pra ela funcionar. Tipo, Oi, Oi, tudo bom, bem? amor? Tem como você trabalhar hoje? Eu sei que não tem ninguém aqui. E eu não lembro agora o que era, porque eu tava sozinha. Provavelmente era um feriado, sei lá, não sei. Eu não sei porque eu estaria lá na agência. Mas eu estava, e aí eu pedi pra ela fazer alguma coisa, assim, pedi pra ela imprimir, ela não imprimiu. E aí eu falei, beleza, vou resolver minha vida, vou, fazer o que eu preciso. Eu fui pegar água, fazer umas coisas. Quando eu voltei, ela ligou e começou a fazer. Tipo assim, 5 minutos depois, não fazia sentido, sabe? O celular não deu pau, tipo, o computador não deu pau. Não é que ela recebeu a tarefa... Basicamente ela recebeu a tarefa, ela resolveu fazer 5 minutos depois, mas não existe isso nessa impressora. Como que ela tomou a decisão? Tipo, eu vou esperar, ela tá passando por aqui pra ligar pra essa filha da puta ver com que ela tá se mexendo, Será sabe? que às vezes também não pode ser o caso de uma falta de compreensão nossa dos humanos para com impressoras que decidem não trabalhar. Não trabalhar. Eu não vou trabalhar no tempo do capitalismo. Eu vou trabalhar no meu tempo. Exato. Você quer agora? Eu preciso de 5 minutos. Assim como você foi buscar a sua água, ela foi buscar não pode pegar a água dela. Não. Tomar o cafezinho dela. Fazer a fofoquinha com o grampeador. Com o resto dos... Ligar pra titia dela, Xerox, né? Eu acho que falta um pouco mais de empatia. Né? Só me surpreende ainda, porque eu acho que a gente vive num mundo que tem muitas coisas tecnológicas muito bizarras, muito avançadas, e não existe um avanço tecnológico na impressora. Sim. Tipo, não existe... A impressora segue sendo um objeto de muita... Foi feito pra gente passar raiva. Outra coisa que me dá raiva também, que não tem nada a ver com impressora... Avião, gente. Não é possível, não dá pra gente chegar mais rápido em outro lugar. Do que avião? Acha? Tipo assim, não, pode ser um avião.
Mas, tipo, eu preciso ficar 12 horas no avião pra chegar no Cairo? Não precisava. Sabe? Não precisava. Não tem como eu entrar em algum lugar e, tipo, uma caixinha... Não, não quero entrar numa caixinha, num tubo também não. Acho que eu... Não, tubo é bizarro. Tem um pouco de claustrofobia. Em breve eu vou falar sobre tubo. Mas eu acho assim, talvez entrar num caminhão. E aí ele dirige até uma área, que é tipo o aeroporto dos caminhões. E aí lá, tipo, meia hora depois eu tô na Tunísia. Eu acho que seria um pouco desconfortável, dependendo do caminhão. Se o caminhão fosse operado pela Gol, ia ser todo mundo em pé no caminhão. Não tem como a gente ganhar essa. Eu acho que tinha que existir uma versão, um trem-bala do céu, sabe? Tá, trem-bala do céu. Uns canos no céu, não sei. Uma coisa meio Mario. Acho que essa pode ser pior, uns tubos, assim, transparentes, pra gente ver o céu, pra tirar foto da janela. Mas eu tô jogando que o avião Mario pudesse... Wonder agora. Eu também! E tem uma nuvem... então, você já chegou na fase da nuvenzinha? Que você pula na nuvenzinha... Na verdade, é um bônus, assim. Você pula na nuvenzinha e vai andando. Fofo. É muito fofo. E talvez uma nuvenzinha que a gente consiga andar no céu. Uma coisa mais veloz, coisa mais veloz. Uma nuvenzinha... Jet ski, por exemplo. Uma nuvenzinha esqui. Eu tenho certeza que, tipo, pessoas bilionárias que têm jatinhos... podem ouvir isso e falar assim, o que ela tá falando que demora? Não demora nada. É verdade. Tão rápido. Às vezes demora pra nós, pra nossa experiência classe média. Não, mas a pessoa milionária que usa jatinho, ela também leva 12 horas pra chegar até no Cairo. Mas ela não precisa Tudo bem que ela não precisa ir até 2 horas antes no aeroporto. Eu acho que essa parte talvez seja a pior parte. E a parte em que, assim, pousa e aí todas as pessoas levantam ao mesmo tempo pra pegar as suas malas e pra... eu acho que isso tudo atrasa muito. Atrasa, mas o trajeto em si que me incomoda, sabe? As 12 horas, eu acho. Mas se tiver alguém ouvindo que puder resolver isso até às 6 da tarde, manda já pra fica aí a dica. Manda pra gente a gente dica. vai adorar saber a sua ideia. A Mabê tá com dinheiro pra financiar, ela tá querendo financiar. Eu tô aqui com uma caixinha de ideias, coloca a sua ideia aqui na caixinha. Bom, vamos pro próximo caso, que a gente já viajou horrores. A Vela do Além. Oi, Mabel e Vitor. Prazer, meu nome é Bárbara. Prazer. Primeiramente, parabéns pelo podcast. É sempre minha companhia fazendo faxina. Obrigado pelo espaço, tanto de escuta quanto por enviar nossos casos. A minha história até hoje não tem explicação. Então a gente vai explicar, né? Hoje a gente vai explicar. Eu tô aqui pra explicar. Era 2015 e eu tava no primeiro ano de faculdade e ainda morava com a minha mãe e meu irmão. Meus pais são separados, aquela era a casa onde nascemos e crescemos, e mesmo depois da separação ficamos lá. Era uma casa modesta de 2 andares e 2 quartos. Eu dividi um quarto bem pequeno com meu irmão, 5 anos mais velho. Ele sempre teve um sono muito pesado. As camas do quarto eram muito próximas uma da outra e eu sempre era a primeira a levantar. Como de praxe, fui acordando lentamente, como todas as pessoas acordam. Decidiu... Eu não sei, Bárbara, não sei se eu aceito essa explicação, que todas as pessoas acordam lentamente. Bom, primeiro você percebe um estado como se fosse a meia fase da lâmpada até dar-se conta por completo de estar acordado. Abri os olhos, me estiquei, ouvi os barulhos da panela vindo lá de baixo, na cozinha, onde, como de costume, minha mãe iniciava o dia fazendo a preparação do almoço, faxina de rotina, esse tipo de coisa. Cara, eu amo como seus ouvintes, eles são muito contadores de história, né? Eles são muito ouvindo bons. As panelas conforme minha mãe faz todas as manhãs. Sim, eu achei incrível. Mas eu acordo super cedo, eu sou maluco. Então, eu também, eu acordo 7 da manhã, todo dia 6, 7 da manhã. Eu acordo, assim, muito raro eu não estar acordada às 6 da manhã. Agora, uma pessoa que acorda na hora que a mãe tá fazendo o almoço... o tilintar, já tá ouvindo o tilintar das panelas? Então assim, gata, você tá acordando o quê? 11, não tem nem motivo pra acordar lentamente, hein? Já era pra acordar no pulo. Já podia acordar no... Bom, dava pra ouvir o seu radinho ao fundo na rádio de sempre. Então levantei e vi que meu irmão dormia como uma pedra na cama ao lado. E me dirigi em direção ao andar de baixo. Ao descer as escadas, pouco antes de chegar ao térreo, num dos últimos degraus... Vi uma vela acesa, branca, grossura média, dessas mais comuns. Parecia estar lá há algum tempo, quase na metade, enquanto parte da cera formava um círculo bem delineado em volta. Olha. Nossa. Deu pra entender tudo. Achei estranho, mas logo imaginei que fosse obra da minha mãe, uma pessoa muito católica. Até aí, tudo bem. Tinha que ter esse ponto de virada, né? Perguntei pra minha mãe, por que você acendeu uma vela na escada? Minha mãe, sempre medrosa, já respondeu bem expressiva, vela? Tem uma vela queimando lá na escada. Quando eu desci, já tava lá.
Minha mãe estava meio assustada, sabendo do meu histórico de pregar peças, me pediu para parar de brincar. Então eu disse para ela mesma conferir e ir lá checar que eu estava falando a verdade. Ela foi, viu a vela, olhou para minha cara esperando eu revelar que era brincadeira. E eu não revelei nada, afinal não era mentira. De fato, eu não fazia ideia do que se tratava, e ficamos nessa, uma duvidando da outra. No fim das contas, ela parece ter acreditado em mim, mas preferiu ignorar a situação toda. Só me pediu para tirar a vela de lá e acabar com aquilo. Eu, cética e ateia, mas sempre precavida, disse que não mexeria em nada, pois não sabia do que se tratava. Tá certo. Ela então fez o sinal da cruz e voltou aos seus afazeres, incrédulo. Esperei a vela se consumir por inteira, nem o pavio restou. Caralho, ficou paciência, só um... Não, né? Mas e assim, só esperando. ia lá, né? Só esperando. Tipo, imagina se tivesse uma bomba no final, medo. Aí ela fala, ficou só um círculo de cera com um buraco no meio. O que me pareceu muito estranho, pois o restante da cera... Da cera. Pois o restante da cera da vela parecia ter evaporado. Era uma vela como qualquer outra? Certamente não. A começar por sua origem misteriosa. Algum tempo depois, meu irmão acordou, quer dizer, 2 da tarde. Como sempre, muito tarde e muito mal-humorado. Até hoje não sabemos como aquilo foi parar ali. O portão de casa estava trancado. Não há histórico de sonambulismo entre nós e minha mãe. Bom, mas quem que fica sonâmbulo compra uma vela e coloca uma vela? Uma vela de cera misteriosa. Que derrete grossura média. Ela fala que a mãe dela não é do tipo de pregar peças. E mesmo que tivesse sido, né, a ideia da mãe, ela contaria um tempo depois. Mas isso nunca aconteceu. Foi em 2015, né? Porque a mãe tá até agora guardando esse segredo. Daqui a 20 anos, era eu, kkk. Tipo, acordei mais cedo. Viu uma carta, né, filha? Esse tempo todo. A vela era eu. Nossa, eu escreveria isso no meu leito de morte. Filha, a vela era eu. O testamento, né? Tipo, seu irmão fica com a casa, você fica com o carro e a vela era eu. A vela era eu. Às vezes me pego pensando nessa história e me pergunto se foi alguém que enviou. Se era com boa ou má intenção. Não sei. Acho que nunca saberemos. Só sei que prefiro velas acesas por fontes conhecidas. Palpites pra vela do além. Beijos e obrigado por ler até aqui. Depois manda outro caso bizarro que aconteceu comigo anos depois. Eu amo quem já ameaça que tem outro caso bizarro. Vamos resolver então essa situação, tá? Não foi a mãe, não foi a irmã e não foi o irmão. Eu acho que foi o irmão. Eu também acho. Porque o irmão, por que ele aparece na história? Porque se tá num filme, teria que ser ele, sabe por quê? Porque você não pode trazer uma pessoa no final sem ter citado ela no início. Pelo menos a existência dela. Porque esse irmão poderia não estar na história, não mudaria. Que não mudaria nada. Então, o fato dele não estar na história prova que ele é o culpado. Tipo, ele acordou só tarde. Assim, uma pessoa que acorda 2 horas da tarde, ela foi dormir tarde. Exato. Se ele tá acordando essa hora da tarde... Por quê? Porque tava acendendo vela na escada. Porque na hora que ela desceu a escada, a vela já tava chamuscada há um tempo. No entanto... Quando a mãe desceu muito mais cedo que a menina, ela não viu. Ela não viu, porque ela estava preocupada em fazer o almoço para os filhos, porque ela estava preocupada em fazer faxina. Sim. Ela não estava preocupada com a vela. Já a menina, que não tem nenhuma preocupação... Que acorda lentamente. Que acorda lentamente de manhã e sua única preocupação é chegar até a cozinha e comer um almoço... Eu acho também que tem muita coisa para ser considerada. Porque às vezes a mãe pode não ter visto também, a gente não sabe a configuração dessa casa. O quarto da mãe pode ser no andar de baixo. E a mãe não... O caminho do quarto até a cozinha, ela não passou pela escada, não viu a vela. Eu acho... Ou a vela, de alguma forma, estava em algum lugar e depois ela andou até lá. Que assim, ao mesmo tempo que o irmão estava dormindo... Ele também acabou pegando uma vela que tinha a sua própria forma de locomoção. Não sei. Boto muita fé de que foi o seu irmão, querido ouvinte. Põe teu irmão na parede. Você precisa... Às vezes ele falou que não foi ele porque aquela vela podia estar lá por algum motivo vergonhoso. 2015? Não sei. Porque na minha cabeça esse irmão é adolescente. Não sei se é de fato adolescente. Mas o que adolescente estava aprontando em 2015? Sabe, essas coisas, tipo, desafio do não sei o quê. Devia ser Charlie, desafio Charlie. Charlie. Sempre tinha uma bobeira. Ele tava nessa de tentar invocar algum espírito, fazer um negócio, fazer uma foto conceito. Eu tô tentando achar se ele era mais velho, mas eu acho que ele tem cara de mais novo. Ela me passou essa vibe pelo jeito como ele falou.
Que o irmão mais verdade. velho dormiria feito Ele era uma 5 pedra. anos mais velho. Porra, então é... Ah, mas homem não amadurece muito cedo, o não. tempo Eu é acho que ele diferente. O tempo é diferente. É diferente pra homens, né? O tempo é diferente. Ele tava brincando Charlie com 25 anos. E eu acho que isso tornaria ainda mais humilhante Exato. ele revelar que a velha era revelar, dele. ah. Então acho que ele só ficou quieto. Olha, não tem como. O teu irmão colocou a vela. E o fato da cera ser maluca, eu acho que existe. Cientificamente, eu acho que você teria que trazer aqui um especialista em cera. Mas cientificamente Eu trouxe, existe... pode entrar, Gabriel! Existem umas ceras que são assim, que são ceras com base de não sei o quê, que aí elas derretem juntas, elas não acumulam. Eu acho que elas são até mais... Você acha que o irmão... Ai, gente, eu não tô... Não sei, uma vela vegana de espessura eu tava tão média. tranquila, agora eu tô tão irritada que eu não sei a resposta dessa história. Mas eu acho que foi o irmão. Acho que vale a pena pressionar o irmão. Vale. E arrancar essa resposta dele. Exato. Você tem irmão, Mabi? Não tenho. Você é filha única? Você Eu nunca tenho- teve que dividir quarto com o irmão? Não. Eu cresci dividindo Não, quarto com a minha eu irmã. dividi quarto... Tipo, eu tinha uma prima que morava comigo uma época e depois um primo morou comigo uma época. Aí minha mãe comprou uma beliche. Eu dormi em beliche com a minha irmã por muito tempo. Mas- E foi muito bizarro, porque... esse é um dá caso medo, bizarro né? meu. Dá medo. E eu dormi no de baixo, porque eu me mexo muito quando eu durmo. E o maior medo da minha mãe sempre foi eu cair da beliche e morrer. Não morrer, mas assim, machucar, quebrar um dente, quebrar uma coisa. E aí minha irmã, e eu também, tipo, a minha irmã sempre foi mais petit, magrelinha. Ela ficava na cama de cima. E eu já tive Mas coisas... sabe o que isso significa, né? O quê? Que a sua mãe não ligava pra sua irmã. Porque a se minha a minha irmã avó- ouvir isso, ela vai concordar. Sabe por quê? Porque a minha avó, eu queria dormir, sempre quis dormir embaixo. Mas a minha avó me fazia dormir em cima, porque se a Marília, que é minha prima, dormisse em cima, ela podia cair. Eu falei, vó, eu também posso cair? Ah, não, mas você é tão espertinha, Marília. Ah, não, mas você consegue. Não quer dizer, ela não se importava com o fato de que eu poderia cair. Desde que a Marília não caísse. Não caísse. Marília em primeiro lugar. Gente, é a segunda vez que eu conto essa história. Toda vez que eu posto foto com a que Marília... você precisa curar aí dentro, hein? E toda vez que eu posto foto com a Marília, alguém fala assim, essa aí que não podia cair da beliche. E foi muito eu engraçado. amo minha prima, tá? Porque existe esse reconhecimento não dito de que eu sou o filho favorito da minha mãe. E que minha irmã é a filha favorita do meu Se sua irmã pai. era mais mignon e pequenininha, isso quer dizer, você não quer que ela se quebre toda. Então a sua mãe falou assim, bom, quem eu me importo menos de se quebrar? E foi a sua irmã que escolheu, Foi desculpa. ela. E aí, agora, eu tava visitando minha família esse final de semana passado. Minha mãe, ela tá muito emotiva com essas coisas de irmão, porque ela quer muito... Ela tá batendo muito nessa tecla de que ela quer que eu e minha irmã, a gente crie um relacionamento mais próximo, mais saudável. Vocês não são muito próximos? Somos próximos na medida de irmãos que moram em cidades diferentes. Tá. Mas ela quer muito, assim... Eu acho que depois que o pai da minha mãe morreu, ela viu que os irmãos dela, tipo, cada um foi pra um canto, não tinha mais aquele elo. Eu acho que ela tá com esse medo. Quando eu morrer, meus filhos vão parar de se falar. Não sei. Entendi, ela tá com isso. Ela tá com esse plano de juntar a gente. E ela a gente saiu pra almoçar em família. Ela levou um presente pra mim e pra minha irmã, que é um presente igual. É um negócio... Um colar que divide pra gente se reencontrar depois. Tipo Operação Cupido. Não, é um cilindro de espessura média. É tipo uma lumináriazinha, que tem aquelas luzinhas de fada, assim, brilhantezinhas, que tem 2 bonequinhos de vidro dentro se abraçando, que representam eu e ela. É fofo, super fofo o presente. Aí ela ficou toda assim, abre. A gente abriu, que lindo. Ela falou assim, é embaixo que acende. Aí eu fui, acendi o meu, brilhou tudo, minha irmã foi acender o dela, não acendi. Não acendi, a bateria do negocinho da minha irmã não funcionou. E aí voltou isso à tona. Ela falou assim, o filho favorito ganha a luminária que acende. A minha é apenas um peso de papel. E foi muito bonitinho com o filho mais novo da minha irmã, querendo consolar ela, falando, ai mãe, tudo bem, você nem ia acender isso mesmo. Tudo bem você ficar com a luminária quebrada. Eu amo, gente. Nossa, eu amo essas... Bom... Eu amo que seja saudável, né? Óbvio. Porque tem umas que são mais tensas. Não, a gente cresceu super falando saudávelzinho, dividindo quarto. De Scandal, sabe? Quando a gente vai pra família de Scandal, é um pouco assustador a rivalidade entre os irmãos. Mas quando é saudável, assim, com minha prima também. Assim, sempre... eu falo zoando e tal, essa história, mas, tipo... A gente é super amiga e tal. A gente mora, tipo, na mesma rua hoje, sabe? A gente mora muito pertinho. E tá sempre junto, sempre que dá.
Mas, óbvio, sempre teve um favorecimento da minha avó, porque ela era 3 anos mais nova, então tinha essa coisa de... a neta mais novinha, tal, não pode acontecer nada com ela. Mas eu lembro que eu falava assim, eu queria dormir embaixo. Ai, mas a Marília pode cair, eu também posso cair, vó, e aí? Não, você é tão espertinha. Você é tão espertinha, pô. Porque você vai cair, você vai dar uma cambalhota e saltar assim. Exato, eu sou espertinha. Não, era muito bom, porque também não era tipo... não, mas você tudo bem caía. Não, você é tão espertinha. Eu amo. Só pra concluir história de irmão, de rivalidade de irmão, eu acho que isso... Uma coisa que demonstra muito bem o meu relacionamento com a minha irmã é porque ela também... Eu acho que ela sentia que eu era o favorito a vida toda e ela também não deixava barato. E ela tinha essa brincadeira que ela fazia comigo. Eu sou uma pessoa muito emotiva. Uhum. Apesar de ser ariano, eu sou um ariano que é quase de peixes. Então eu sou muito emocionado, eu choro muito fácil. E minha irmã se aproveitou muito disso a vida inteira. Então, quando eu era bem pequenininho, às vezes a gente estava em casa, fazendo nada. Vendo televisão. Vendo filme, não sei o que, sentado no sofá. E ela decidia que ela queria me fazer chorar. E ela só olhava pra mim e ficava assim, chora, chora, chora. E eu chorava. Eu não aguentava, eu chorava. Gente, mas de falar... Olha só, que coisa meio hipnotismo. Uma coisa meio assim, só olhando bem no fundo do meu olho. Chora, chora. Gente. Até eu chorar. E aí eu ia chorando pra minha mãe. Mãe, ele me fez chorar. Ela falou, o que ela fez? Ela te bateu? Não, ela só ficou falando chora. E minha mãe... Cara, a criança é muito fodida, né? Eu lembro assim... Nossa, não tem nada a ver, mas assim, foi uma coisa meio... Hoje é engraçado contar. Mas a gente tinha uma brincadeira... Como a Marília era meio novinha, tinha uma brincadeira do tipo, vamos girar a Marília. O quê? Vamos girar a Marília. Então a gente girava a Lamarilha, assim, sabe? Quando usávamos uma bonequinha. Uma brincadeira normal de família. Gira Marília, né? Toda festa de família tem. E aí eu lembro, e aí, tipo assim, sei lá, tinha várias brincadeiras. E aí, tipo, vamos girar a Marília. Eu, particularmente, nem conseguia girar a Marília. Apesar de ser 3 anos mais velha, eu não tinha essa força. Mas os meus primos, que eram mais velhos que eu, conseguiam, então, girar a Marília. Só que a Marília, ela é muito delicada mesmo. E uma vez ele girou a Marília na hora que ela parou no chão. Ela deslocou os 2 braços. Meu Deus. E aí, de repente, voltou assim, a família voltou, sei lá, minha avó voltou, tal, não sei o que. E, tipo, a gente, então, a Marília tá com os braços deslocados. Tipo assim, saiu correndo e teve que ir lá pra consertar o médico, sei lá, não lembro. Então, a gente tava nessa brincadeira assim, super normal de gira a Marília. Quebrou a Marília, sabe? Quebramos os braços da Marília. Mas deixando claro que eu não participei da brincadeira. Era o meu primo mais velho. Cara, toda vez que você fala de Marília, você precisa de um disclaimer. Deixando claro que eu não participei, deixando claro que somos amigas. Moramos na mesma rua. É tudo muito saudável. Você tem que trazer a Marília no podcast. Eu tenho que trazer, mas ela não gosta de falar. Ela é discreta. Então pode me trazer. Ela fica falando no meu ouvido, eu repasso. Até imito a voz dela. Bom, vamos pro próximo caso. Vamos pro nosso 4º caso, então, do dia, que se chama Convidado Espiritual no Nível do Meu Bebê. Não, normal. Já começa bem. Olá, Mabê. Olá, Vitor. Meu nome é Carol, moro no México há 10 anos e vocês são minha dose de português semanal. Até meu marido mexicano já fala, até aí tudo bem. Já aprendendo apenas os bordões importantes. Um pouco de contexto. Adoro. Meus pais também moram aqui e temos muitos amigos brasileiros. Entre eles tem um casal de amigos dos meus pais que perderam um filho de 25 anos na luta contra a leucemia. Vamos chamá-lo de Pedro. Ele faleceu há quase 4 anos e na época ele tinha a minha idade. Seu sonho era casar e ter filhos. Desde aí, eu construí a minha família, tive meu casamento dos sonhos, engravidei e em novembro do ano passado tive um bebezinho, Tomás. Os pais dele ainda sofrem muito com essa perda, mas para a mãe, Marta, nome fictício, é muito difícil. Só teve um filho e procura ajuda em todas as religiões e na ciência para poder lidar melhor com essa falta que o Pedro faz. Na época, ela teve uma gravidez complicada e o Pedro nasceu prematuro e ficou um tempo no hospital. O engraçado... É uma história puta trágica. O engraçado é que eu tive o mesmo problema na gravidez do Tomás, que também nasceu prematuro e também ficou internado no hospital durante 22 dias.
Semana passada, eu comecei a mandar os convites do primeiro aniversário do Tomás. Os mandei na segunda-feira, não tive resposta da Marta, mas, pra falar a verdade, eu nem percebi entre tantos convidados. Na quinta-feira, eu tive um sonho, nunca sonho, e se tenho, nunca lembro, que era aniversário do Tomás e o Pedro chegava. Nesse sonho, eu estava consciente de que o Pedro já tinha falecido. E quando ele chegou, eu falei, Pedro, o que você estava fazendo aqui? Você já morreu. Meu Deus. Ao que ele me respondeu, eu vim no aniversário do Tomás porque meus pais precisam saber que eu estou bem. Caralho, que forte. Forte, né? Quando eu acordei, eu senti um buraco no peito, acordei toda arrepiada, não contei pro meu marido porque me senti estranha com tudo isso e precisava digerir. Enquanto estávamos fazendo o café da manhã, recebi uma mensagem da Marta, pedindo desculpas por não ter respondido antes. Ela tinha ido pro Brasil visitar o túmulo do Pedro e confirmaram que iriam no aniversário do Tomás, que não perderiam por nada e que pra ela o Tomás lembra muito o Pedro e a faria bem. O sonho inteiro foi muito nítido e mesmo passando dias, eu lembro perfeitamente dele. Achei uma coincidência muito estranha tudo isso. Acho que o Pedro realmente veio me visitar para eu poder mandar essa mensagem para os pais dele. A festa do aniversário ainda não aconteceu, então ainda não sei como passar esse recado, porque é um tema muito delicado. Aceito dicas. Desculpa pelo texto grande, mas o contexto era importante. Obrigada por fazerem meus dias mais divertidos. Um beijo, Carol. Gente, achei forte. Achei essa história forte. Vamos não lá, dá nem primeiro... pra fazer brincadeira, né? Não. Que droga. Não, achei bonita a história. Eu acredito muito nisso, assim, de, tipo, deixar algum aviso, de deixar alguma mensagem, assim. Então, eu realmente acredito que o Pedro veio pra dar essa mensagem, tipo, apareceu em sonho, sabe? Pra dizer, tipo, ó, eu tô bem, avisa meus pais e tal. Só que, ao mesmo tempo, eu acho tão delicado pra falar pra pessoa. Primeiro que eu não falaria no aniversário do Tomás, eu né? também não, eu Então, falaria assim, depois, eu acho. Eu acho que eu não falaria ali, porque, tipo, meu, eles já estão... Se ela vai no aniversário do Tomás, porque, de alguma forma, ela já lembra dele, né? Já tem esse carinho, talvez não seja muito legal falar alguma coisa. E, assim, eu digo que eu acredito, mas, ao mesmo tempo... Acho que se eu tivesse passado por isso, eu ficaria meio desconfiada de pessoas que me dissessem isso, sabe? Tipo, ai, vi seu filho no meu sonho, ele mandou avisar que tá bem. Tipo, porque às vezes você pode... Não sei, soar uma coisa meio que a pessoa tá só tentando te deixar bem, sabe? E pode soar meio falso, assim. Então, tudo depende da... Tipo, de verdade, da intimidade que você tem com a Marta, né? Com os nomes fictícios aí, tô falando todos, mas tudo depende da intimidade que você tem com ela pra saber se, sabe, se ela estaria aberta a ouvir isso. Talvez perguntar pros teus pais o que eles acham, né? Tipo, contar pros teus pais. Ela é amiga dos pais, né? Amiga que é tipo um casal amigo dos pais, né? Então, talvez falar pros seus pais... E pensar, né? Tentar entender o que eles acham disso. Conversar com o teu marido também. É que como seu marido é mexicano, também não sei se ele vai entender, tipo, como é que é isso? Porque é uma coisa meio da cultura brasileira, né? A gente tem essa coisa de falar. E a coisa da morte isso. toda dentro da cultura mexicana é muito diferente. Eu acho muito bonito como é visto. Muito bonito. Muito, tudo que eu sei, mas o filme Coco, né? Mas é bonito mesmo a forma como eles veem, né? É muito uma coisa de homenagem, sim. né? É muito uma coisa de celebração. De legado. De legado, total. Eu acho... O que eu acho? Eu acho que esse aniversário pode ser uma oportunidade muito boa pra você fazer a Marta se sentir acolhida e à vontade na sua casa. Porque eu acho que, assim, por experiência própria, eu acho que o nascimento de uma criança, a existência de uma criança, ela serve muito pra confortar a perda de alguém. Sim. Porque é uma vida nova que tem muito potencial, tem muita coisa pra acontecer. Então, quando a minha avó faleceu, alguns meses depois, o meu segundo sobrinho nasceu. E eu lembro que na época... ele foi... Não, acho que distração não é a palavra certa. Sim, mas ele foi outra coisa pra gente. Um respiro muito bem-vindo, porque ele era uma vida nova, um acréscimo na família, uma pessoinha nova que estava chegando. E eu acho que todo mundo conseguiu processar melhor o falecimento da minha avó por causa do nascimento do meu sobrinho. Não que uma coisa substitua a outra, mas assim... Mas é uma troca de amor, sabe? De você estar vivendo uma experiência... que é muito dolorosa. São duas experiências muito fortes, que é a morte e o nascimento. Sim. Então, você tem a morte de uma pessoa que, enfim, é muito querida para a família.
E o nascimento de uma pessoa que já é muito querida pra família também, né? Então, acho que é isso. Eu vejo o quanto o meu afilhado me transforma. Assim, eu tenho um afilhadinho que tem 1 ano e 10 meses. Eu sempre falo dele aqui. Inclusive, o nome dele é Pedro. Tem o nome aí da história, fictício. Mas eu sempre falo dele aqui. E, nossa, ele mudou a minha vida, assim. Impressionante. Tipo, sempre amei criança, mas eu nunca tinha, tipo, crescido com uma criança, assim, sabe? Tipo, nunca vi acompanhou a evolução, o crescimento de uma criança. É muito foda. Então, eu acho que é isso. Deixar a Marta confortável. Se certifique de que esse aniversário vai ser, assim, um dia super especial pra ela, onde ela vai estar feliz, onde ela vai brincar com o Tomás, onde vocês vão cantar parabéns e comer bolo. Ter memórias boas. Acho que não vale a pena contar nada nesse dia. E depois, se você achar que realmente vale a pena, se esse sonho continuar martelando na sua cabeça... Não sei no que você acredita, mas às vezes se isso continuar voltando... Talvez seja... Porque assim, talvez seja mó legal e a Marta fique muito feliz com isso. Ela se sinta muito confortável com o que você tem pra dizer. Mas não dá pra saber, né? Então é melhor realmente esperar, ver se aparece mais vezes esse sonho. Conversa com seus pais, vê o que eles acham, sei lá. Mas dá um tempo, né? Deixa pro dia do aniversário ser um dia mais feliz, um dia mais tranquilo, mais good vibes, poucas emoções. O próximo caso agora é descagem direta do além, DDA. DDA. Vamos ver. Olá, Mabê e Vitor, me chamem de Liz. Adoro ouvir o podcast para espairecer durante o turno de trabalho. Escutar as histórias e os comentários da mesa nunca falha em deixar minha mente entretida e mais ou menos sã. Quem nunca? Sou cria dos anos 90, criada à base de clássicos do terror, Obrigada Mamãe, e do jornalismo sensacionalista, sem filtros da época. Então cá estou, uma ávida curiosa pelo oculto e estranho. Todos nós, né? Todos nós fudidos da cabeça. No caso, sou uma criança dos anos 80, mas você é dos anos 90, né? Você é mais novo que eu. 91. Tive pouquíssimas experiências com o lado de lá, então não vou fazer ameaças. Mas o caso que eu vou contar foi um dos poucos e até agora o mais marcante. No fim dos anos 2000, era muito comum que utilizássemos as centrais de atendimento telefônicas para resolver problemas relativos a serviços. E também era comum as esperas super demoradas, para ter a chance de falar pessoalmente com algum atendente. Só quem viveu sabe. Cansada de ficar pendurada no telefone aguardando a boa vontade dos atendentes, sugeri que comprássemos um telefone fixo com viva voz. Dessa maneira, seria possível ativar a função e ouvir o andamento da ligação enquanto fazíamos outra coisa, ao invés de perder preciosos minutos com o telefone grudado no ouvido. O aparelho serviu muito bem ao seu propósito, até que descobri, acidentalmente, uma função bastante atípica. Certa noite, todos da casa estavam em seus respectivos quartos prontos para dormir. Eu já estava debaixo do cobertor, quentinho e confortável, quando ouvi o sinal de linha contínuo ecoar pelo corredor. Demorei um pouco para registrar o que aconteceu e entender. Enfim, que era o viva voz. Sim, ele ligou sozinho. O sinal constante durou alguns segundos até que a tentativa de conexão falhou e o sinal de ocupado tocou 3 ou 4 vezes. Antes do viva voz desligar. Com os olhos arregalados, me encolhi sob meu cobertor felpudo e pensei, que porra foi essa? Ela no cobertor felpudo, que porra foi essa? Cobertor felpudo, você já espera uma pessoa fina, né? Uma coisa assim, não. Que porra foi essa? Que pombas, né? Que pombas. Nossa, eu odeio que pombas, mano. Eu odeio que pombas. Tinha certeza que não era um problema do aparelho, pois não acontecia com uma frequência relevante e nem em outros momentos do dia, somente à noite. Aconteceu mais 2 vezes antes que eu tomasse as devidas providências. Em alguma noite aleatória, o viva voz ligou novamente. O sinal de linha tocou, seguido pelo sinal de ocupado, mas dessa vez, foi bastante insistente. Quando dei por mim, já estava saindo do meu quarto em direção ao telefone que ficava na cozinha e simplesmente apertei o botão do viva voz para desligá-lo. A luz vermelha em formato de alto-falante esmaeceu e voltei para o meu quarto. Deitada novamente, arregalei os olhos mais uma vez e percebi que é assim que as pessoas são possuídas ou assassinadas em filmes de terror. Sim. Não me recordo se o telefone tentou abrir o chat amizade do além outra vez, mas instintivamente
Fiz o que a Carol recomendou aqui no podcast anos depois. Fez na época, né, no caso. Falei com seriedade que não queria conversar com ninguém e que quem quer que estivesse ali tinha que ir embora. Não esperei para ver se a minha demanda seria atendida, porque pedi para minha avó se desfazer do telefone. Hoje em dia me pergunto se por acaso não era o espírito da minha mãe, falecida há pouco tempo na época do ocorrido, tentando fazer contato. Acho que não por telefone, né, gata? Calma lá. Enfim, espero que tenham gostado do meu caso bizarro. Fiquem bem, joguem fora seus telefones fixos e até logo. Eu amei o trauma, né? Ela chegou com traumas. E eu amei que no final, teve uma surpresa, que eu tava ouvindo o caso todo, falei assim, que bom, esse vai dar pra fazer piadinha. Aí no final, minha mãe que morreu meses antes do telefone. Mas enfim. Não, Liz, eu acho que é um caso claro de que o demônio tava tentando falar com você. Ele estava te ligando. Demônio entendeu? te liga. Tipo assim, era noite, tava ligando e tava dando o chatline, lembra do chatline? Chatline. Cara, o meu era Disque Amizade. Na minha época. O chatline não era pornô, não? Não sei, eu nunca liguei. Na TV, ele se vendia como um chat de amizade. Mas eu duvido que as pessoas ligavam pra lá fazer amigo. Ligavam pra, sei lá, bater punheta no telefone. Certeza que era de putaria. Eu não sei, eu tenho pra mim que o chatline era pornô, mas talvez seja uma impressão mais louca, assim. Não, acho que as pessoas utilizavam. É a mesma coisa que falar que o bate-papo UOL era pra amizades. Era também, mas era assim, também, as pessoas mas era creepy, deram um novo propósito. Acho que o mesmo aconteceu com o chatline. Cara, nossa, você falou de bate-papo, eu lembrei aqui o meu primeiro crush na vida. Sei lá, o primeiro crush na vida, mas foi um crush que era um cara que ele deu um apelido que, tipo, era o nome de um carro. Então, sei lá, Corsa. Exemplo. Não era portas. Corsa. Corsa 4. E tipo assim, Chevrolet 80, não. E aí, tipo assim, a gente conversava, só que assim, era um nome de um carro que poderia também ser o nome de uma pessoa. Então, assim, eu aceitei. Tá, eu aceitei. E a gente conversou por... Eu tô muito tentando pensar em nome de carros que podem ser nome de pessoa. Santana. Olha, arrasou. Mas não é. HB20. Minha prima HB20. Tem que pensar que são carros dos anos 90. É verdade. Tipo assim, faz um Eu só sei o nome de carro que tem agora, porque eu só sei o nome de carro por causa do Uber. Eu nem sei o nome do... eu só olho pra placa, porque Deus me livre. Mas enfim, tudo isso pra dizer que acontece? Essa época ainda não tinha telefone. Eu tinha uns 12 anos, mais ou menos. E conversei com esse cara no bate-papo. Só que ele era de São Paulo e eu era de Minas. Então, ele me passou um telefone. E aí, que era de orelhão. Então, eu tinha que ir na central... Tipo assim, tinha uma central, tinha uma loja... que tinha uns orelhões ali, tipo, na frente. E você comprava ficha e você podia sentar e você ligava pra alguém. Eu tô explicando porque eu não sei se as pessoas conhecem isso, assim, porque tinha orelhão, mas tinha esse lugar, essa loja, essa central, que você ia, você comprava as fichas, você colocava ali, é tipo umas cabines, sabe, tipo de prisão? É tipo isso, só que era pra você ligar pra sua avó, sabe? Alguma coisa assim. Isso em Itajubá, que era a cidade que eu morava nessa época. E aí... eu lembro que eu liguei pra esse cara, então, tipo, eu tinha... Tipo assim, meu ponto todo de explicar é que ele tinha que estar nesse lugar pra eu ligar, entendeu? Tipo, ele tinha... Tipo assim, ele me passou o telefone, mas não é que eu poderia ligar a qualquer momento. Era tipo assim, sábado, 3 da tarde, apareça lá. E ele plantado na frente do orelhão dele, esperando você ligar. E ele lá no orelhão e tal. E a gente ficou conversando durante uma semana. Acho que eram umas 2 fichas por dia. Eu gastei toda a minha mesada em ficha. Só que depois a gente nunca mais se encontrou no bate-papo. E não conseguiu remarcar. Caramba. E foi meu primeiro coração partido. Será que ele tá te ouvindo agora? Será que a gente fez essa surpresa e trouxe ele aqui? Pode entrar com essa 4 portas! Não, o que é mais doido que eu fico pensando é que, primeiro, poderia ser um assassino. Poderia ser um homem de 60 anos de idade. Eu acho que a chance de ser um homem de 60 anos de idade é muito grande. Era muito grande. Mas também acho que um garoto de 15 anos de idade também era muito grande. Só era um bobão. E, assim, resumindo, tudo poderia acontecer. E eu tava lá apaixonadinha por um menino que eu, tipo, falei... Eu falei no telefone, né? Então, era uma voz de menino. E isso, nessa época... a gente tem aí alguns anos de diferença, mas eu também cresci muito com essa época de flerte... que começava online. Então, ouvir a voz da pessoa era muito uma confirmação de que
a pessoa queria algo sério, assim. Que era uma pessoa que existia. Exato. E aí, quando a gente ouvia a voz, era mágica. Eu tive meu crushzinho também, ele se chamava Bruno. Ele era de Nova Iguaçu, e eu em Nova Friburgo. E eu falava com ele de orelhão também. Só que na minha época já era cartão. Porque o que eu ia comentar... Mas era ele, tipo... Ele sabia que era um crush? Ou vocês, tipo, não, vamos nos conhecer... A gente tinha sonhos, né? Gays sonhadoras. A gente tinha sonhos, que A dó. gente tinha muito essa coisa, um dia a gente vai se ver, dia a gente era fã de Panic! At the Disco junto, Nossa. Ele tinha uma comunidade de uma música do Panic! At the Disco que era muito popular, então assim... Entendi. Pode entrar, Bruno! Ele era emuxinho, assim, também. Eu tinha... Porque assim, ser emo em Nova Friburgo era muito difícil, porque ninguém mais era, né? Aí eu buscava conexões era muito fora calor, dali. não era muito calor ali. Friburgo é serra, mas ainda assim, tá. Mas ainda assim, era muito o calor da homofobia. Eu não sei, porque era muito pior. Porque eu fiquei pensando, acho que ser emo no calor é foda. É foda. E eu era muito comprometido com o look. Era assim, preto dos pés à cabeça. Era camisa de manga comprida. Eu era emo, tipo, maquiagem... eu era emo, mas eu não entendia direito, assim, sabe? Era uma coisa meio emo. Você era sem alternativa. Cara, não dava pra ser alternativa. Eu morava numa cidade que tinha 5.000 habitantes. Eu era, tipo, a esquisitona da cidade, sabe? Eu era muito esquisita. Porque eu não queria, sei lá, casar com 15 anos de idade. Bem que eu tinha 19 na época, mas entendeu? Bom, mas até me perdi. Olha, eu quase falei o nome dele. Não era o nome dele, mas é que sei lá, não sei porquê. Eu não quero falar, porque eu tenho até medo de um dia descobrir e Você é uma pessoa pública, né? As pessoas sabem às vezes onde te encontrar. a gente fala por aqui, vamos supor que eu falei isso. E aí, vamos supor que amanhã eu fique muito famosa. Eu apareço no Fantástico. E alguém fala assim, aquela menina do Corsa 4 portas. Aí eu quero, nossa, eu era o Corsa 4 portas. Cara, e posso falar uma coisa? Aí o cara vai me pedir dinheiro. Aparecer no Fantástico é bizarro. É bizarro. Eu apareci no Fantástico e eu falei, vou aparecer no Fantástico. Mas Ju me entrevistou, mas foi assim, uma web entrevista. A gente fez pelo Zoom e tal. Você viu? O cara da estofaria da rua de casa viu. O cara que vende minha tapioca na feira viu. Eu não tinha noção de que era um programa... A gente sabe que é muito visto, mas a gente não sabe que as pessoas estão vendo e prestando atenção e falando, esse garoto compra tapioca comigo. E aí foi muito surpreendente. E eu falei, gente, aparecer no Fantástico pode te destruir. Pode te destruir. Não, total. Quando a gente... Que o Maldos, ele é do Globoplay, né? Então a gente aparecia... Você aparece direto na TV. A gente aparecia direto na TV. E você falando, procurando seu próximo podcast. Exatamente. Eu já decorei esse comercial, amor. Eu já decorei esse comercial, porque você aparece muito. E esse é só minha voz, mas tem um que apareceu eu e a Carol antes, lá no início. E eu lembro que uma vez eu fui na portaria do prédio da minha tia e o cara falou assim, eu acabei de te ver na Globo. Não sei o quê. Mas eu acho que é isso. Imagina no Fantástico, que é uma... Porque, sei lá, propaganda é meio fácil, mas assim, eu acho que, tipo... De você ser entrevistado, sabe? De você aparecer 1 minuto lá, deve ser muito foda. E aí, porque qual que é meu drama? Eu vou aparecer no Fantástico e eu vou, tipo... Ficar famosa porque eu ganhei na Mega Sena, entendeu? Aí eu apareci lá no Fantástico. Aí esse cara vai pedir dinheiro. Que ele vai falar, você não foi seu primeiro crush? Você monetizou em cima de mim no seu programa. Você vai ganhar. Então, por isso que eu não mas às vezes vai assim, que é sei lá, um cara bonitão que surge do passado. Ai, não, Deus me livre. Sei. Deus me livre. Assombração assim, não. Deus me livre de assombração. Vamos falar sobre o caso da menina? Vamos falar sobre o caso da menina. Eu achei que em algum momento o Viva Voz ia de fato falar. E eu já tinha até a minha explicação lógica pra isso. Qual? Porque era muito comum nessa época as linhas de telefone se cruzarem. Eu não sei se você já passou por isso. Nossa, mas sabe quando você pegava assim, ficava silêncio e você ouvia outra pessoa falando, era mega comum. Mas é que, ela não era interferência. Tipo, o negócio tocava. Era demônio. Era o Viva Voz ligado era sozinho. possessão. Possessão, não tinha como. Agora, eu fiquei tentando pensar, será que era alguma coisa que ela programava? Porque era sempre à noite. Mas não tem como você programar pro Viva Voz ligar. Será que de noite não tinha um piquinho de luz, assim, a energia caía por 1 segundo? Aí quando ele voltava ligado? Isso aí poderia ser. Eu sou muito lógico, Mabê. Eu tento esgotar todas as possibilidades. Deus, o diabo gosta de você. Você vai ver hoje, quando chegar na sua casa, coisas vão acontecer. Vai apagar a luz, vou escrever ameaça com vai sangue. Vai aparecer uma voz assim, acabou a luz, otário. Acabou a luz aqui, caralho. É assim que a gente se comunica.
Bom, eu acho que era possuído mesmo. Acho que não tem muita explicação. Tipo, faltou o tercinho da impressora pro tercinho do Viva Voz. É o tema de hoje, né? O tema é objetos que falam que tem vida própria. Que tem vida própria. Eu acho que esse seria o segredo. Nossa, e o próximo caso também é um objeto que tem vida própria, você vai perceber. Ah, é? Já vamos pro próximo, então? Vamos mandar um beijo, então, pra última leitora. Passamos pelo seu caso. Vamos para o próximo caso agora, que sim, é um objeto. O nome desse caso é Ursinho Maldito. Lá vem. E brinquedo é uma coisa que me dá um certo negócio. As bonecas, não dá. Oi, Mabê e Vitor. Meu nome é Maradia. Ai, que nome bonito. E hoje eu vim contar mais um caso bizarro que aconteceu comigo na infância, bem naquela idade do demônio. Como uma boa criança dos anos 2000, eu tinha muitos ursinhos de pelúcia, dos mais feios possíveis. Amava a todos, mas tinha um ursinho específico que eu andava segurando o tempo todo. Minha mãe nunca soube de onde veio esse bicho, quem me deu ou onde eu peguei. Pegou no lixo. Enfim... Ele sempre esteve na caixa de brinquedos. Até aí, tudo bem. É o início de um filme de terror, Sim. né? Não sabe de onde veio, quem deu de presente, quer dizer... É, o bicho esquecido na casa. Era do menino que morou lá antes, que era o anticristo. Exato. Não tem como. O menino anticristo. O menino que fazia rituais, apenas 7 anos de idade. Até aí, tudo bem. Minha mãe começou a perceber o meu apego exagerado ao brinquedo, porém era coisa de criança ter um ursinho preferido, normal. Então, a princípio, ela não ligou. Mesmo me pegando nos cantos conversando sozinha e rindo, nunca achou que era algo com que se preocupar. Aliás, eu era uma criança muito sozinha e não tinha amigos. Por isso, ter amigos imaginários não era algo estranho. Até que ela percebeu que eu fiquei um pouco mais rebelde. E sempre que ela me chamava a atenção, eu pegava meu ursinho e ficava conversando com ele no canto. Gente. Planejando vingança, né? Vingança. Matar minha mãe? Vamos lá, morder minha mãe. Eu fui mais pesado. Você só mordeu. Eu só queria morder até a morte. Valeu, obrigado. Até que um dia ela percebeu que eu estava muito quieta e, como toda mãe responsável com uma criança pequena, sabia que não era um bom sinal. Saiu me procurando pela casa e finalmente ouviu minha voz. Eu estava no quarto dela cochichando algo. Então se aproximou da porta e começou a ouvir frases como: "Não posso, ursinho. Tirar isso? Mas por quê? É errado, não pode." Assustada, ela abriu a porta com tudo e lá estava eu tirando minha blusa com o ursinho sentado de frente pra mim. Meu Deus! Minha mãe... Já apavorada. Minha mãe, preocupada, perguntou o que eu estava fazendo e eu apenas disse: "Mamãe, foi o ursinho quem mandou." Eu disse que não podia. Minha mãe, furiosa, pegou o urso bizonho e jogou no quintal. Pegou o álcool e atirou o fogo. Tá certo? A mãe resolveu. Matou o mal pela raiz. Infelizmente, para a surpresa dela, o urso não queimou. Mas a mãe não desistiu. Assustada, correu pra casa, pegou um óleo de oração e jogou no bicho. Fez algumas preces e, quando se deu conta, o fogo já havia derretido o brinquedo. Ah, que bom. A partir dali, nunca mais me viu falando com brinquedos. Porém, o mais estranho é que eu não lembro, juro pra você. E nem sequer me lembro desse urso. Sei que ele existiu porque tem fotos. Inclusive, vou te mandar em anexo. Repare no urso marrom com a boca aberta. É ele. Beijo, Mabê, você é incrível. Até a próxima. Meu Deus, que urso horroroso! Urso é horroroso. Que urso horroroso. Desesperador. E assim, como vocês sabem, né? Quando eu falo pra olhar alguma imagem, alguma coisa, é só ir lá no Instagram. Caso underline bizarro, vai estar ou no post, no feed, ou nos stories, essa imagem. Mas assim, não tem como. Esse bicho, ele é assustador. Primeiro que... ele tem uma boca quadrada, um buraco quadrado. Exato, eu não sei o que estava acontecendo nessa boca. E ele só tem um olho. Não, ele tem 2. É que eu acho tá que mais são cores fechadinho. diferentes. Ou eu acho que é o flash da câmera. Pode ser também. Não sei, mas é um urso muito feio. Mas realmente feio. Esse olho que tem, o que sobrou, é bem assustador. É bem assustador. E eu vou falar uma coisa. Nossa, eu ia ficar muito apavorada se eu fosse essa mãe. Tipo assim, mano... claramente, ela tava conversando, tava brincando, como a gente sempre fala, né? Brincando e tal... conversando, mas assim, cara, não tem como. Eu ia pôr fogo nesse urso. E a mãe fez uma coisa perfeita, porque várias vezes acontece de alguém chegar aqui, no caso bizarro, conta uma história assim, e fala assim, eu dei o urso pra vizinha. Gente, não passa o demônio, entendeu? Né? Não passa a maldição. Claro que pra franquia acontecer, a maldição tem que ser passada pra frente. Mas como vivemos numa vida normal,
Basicamente, a mãe fez o que ela tinha que fazer. Ela pôs fogo no demônio e falou, não. Pra essa franquia acontecer, as cinzas do urso iam entrar na terra, aí ia nascer uma árvore e alguém ia cortar, ia fazer um boneco de madeira com aquela árvore. Deus. E o espírito estaria Ou ali. as cinzas do urso pegariam fogo na mãe, a mãe pegaria fogo, a filha pegaria fogo e ela gritaria. Então a boca dela ficaria quadrada e ela morreria tal qual o urso com a boca quadrada. Com a boca quadrada. E ficaria as duas estátuas, a mãe e a filha no quintal, com a boca quadrada, gritando, e as cinzas do urso em volta. Você teve algum bichinho de pelúcia que você era muito apegada, Mabê? Tive. Ele não era de pelúcia, ele era de borracha. Ele era um cachorro horrível. Que a Marília rabiscou ele. Ei, Marília, convidada especial de hoje. Eu não quero culpar ninguém aqui, mas ela rabiscou ele e eu amava. Eu gostava de tomar banho com ele, então eu ia pro banho, eu levava ele junto comigo. Na verdade, eu era muito viciada em levar bichinhos pro banho, assim. Então eu gostava muito. E é muito doido, porque eu lembro um pouco, assim. Eu lembro, tipo... E tem até uns brinquedos agora que a minha tia deu pro Pedro, mas eu não sei se você vai lembrar. Tinha uns apontadores que eles eram tipo de dinossauro, cachorrinho, elefante. E eu tinha todos, porque era tipo... Que ele não era mais apontador, ele era meus brinquedinhos. Então, eu tinha uma bacia, eu levava essa bacia toda pro banho, então eu tinha que fazer uma historinha. Aí era a historinha deles na cidade, não sei o quê. Aí, então, agora eles vão trabalhar, agora não sei o quê. Então, eu tinha que fazer toda uma historinha. Hoje em dia, né, gente? Hoje em dia... Porque os banhos antigamente eram muito grandes, né? Hoje em dia a gente tenta respeitar o planeta. Também, né? Só enfiava a criança numa banheira, falou, fica aí, 40 minutos, quieto, brincando com seus apontadores de dinossauro. Mas não dá pra deixar a criança sozinha. Então saía a criança, toda enrugada. A criança não pode ficar sozinha na banheira, ou seja, a mãe não tem paz, né? A mãe só se fode. Mas assim, mas eu lembro que eu brincava muito. E o cachorro era só que o cachorro era grande. Ele era tipo desse tamanho, assim, uns 40 centímetros, mais ou menos. Um bom tamanho. Pra era bem grandão, assim, de borracha. E eu dormia abraçada com ele. Fofa. Você tinha... isso antes, quando eu tive também a Mônica, que eu era apaixonada. E o Fofão. Eu era apaixonada. Eu tinha um Fofão, eu andava com ele pra lá e pra cá. Você tinha o clássico Fofão? Tinha o clássico Fofão. Fofão da fada, do punhalzinho. Explica muita coisa. Muita coisa. Eu tive um bichinho de pelúcia que ele era um coelhinho. Ele era bem fofo. Eu vou tentar descrever ele pra você, porque ele era a coisa mais fofa do mundo. O nome dele era Cenoritos. E ele era branquinho. Mas era o nome dele ou você que deu? Eu que dei esse nome. Tá. Ele era todo branquinho. E aí, a orelha dele... A parte de dentro da orelha era laranja, igual uma cenoura. E em cima, na pontinha da orelha, ele tinha 3 folhinhas, assim, de cenourinha. E a patinha dele, que é compridinha, também era assim, era laranja. Com as folhinhas, assim, de feltro. E ele era muito fofinho. Mas era o tamanho? Qual era o tamanho dele? Ele era de um tamanho meio assim, meio 20 centímetros. 20 não sei, centímetros. Era um bichinho pequenininho. E eu, uma coisa que eu me recordo, eu sempre fui uma criança muito obcecada por fogo. Normal. Não, mas é normal, tem um nome isso. Piromania. Isso, eu era muito assim. E assim, crescendo numa cidade como normal, Nova Friburgo, uma família de maluco, que era a minha família, eu tinha um tio que ele era muito obcecado em botar fogo em coisas. Ele queria se livrar de coisas. Deixa eu fazer uma fogueira aqui, queimar esse lixo. E ele queimava as coisas, e eu lembro de eu ficar assim, obcecado, só olhando o fogo, as labaredas. Sim. Eu era muito obcecado por fogo. E aí eu tenho essa lembrança vívida do dia em que eu botei fogo em uma das orelhas dos cenoritos no fogão. Tipo, eu queria ver... Porque eu queria ver como queimava. Meu Deus! Eu queria ver... E eu só encostei assim, e ele queimou muito, aí ele, por muito tempo, ele só tinha a folhagenzinha da cenoura, só tinha em uma orelha, porque a outra eu queimei. Meu Deus! Porque eu tinha essa obsessão. Mas parou nos cenoritos? Eu tinha esse vizinho que se chamava Lucas, e a gente tinha essa mania, essa coisa com fogo. Sei lá, éramos crianças obcecadas por fogo. E a gente fazia uns desenhos na laje, desenhava, tipo, pentagrama, umas coisas assim, mas de brincadeira, porque a gente gostava de brincar com o proibido. E nós dois, filho de família crente, dava essa emoção, sabe? E se a gente desenhava um pentagrama no chão? E a gente desenhava com um desodorante aerosol e acendia um isqueiro e via. E aquele fogo durava 5 segundos. E aí teve um dia que essa irmã dele mais nova, ela tinha uma boneca
que já tava... Sabe essas bonecas bebezona? Sim. Ela já tava muito judiada, rabiscada e tal. Ela só tava tinha um nos olho, ela já fins, tava nos fins. E foi com consentimento. A gente não queimou a boneca dela sem o consentimento dela. E ela assistiu, adorou. A gente ficou tipo, e se a gente queimasse ela? Ai, vamos queimar. E a gente viu aquilo, a boneca derretendo em cima do chão da laje. Aquele plástico deve estar lá até hoje, porque não sai. Então eu acho que isso é da mesma maneira que você ter tido o boneco do Fofão diz muita coisa, eu ter sido uma criança que tinha vontade de tacar fogo nas coisas também diz muita coisa. Não, gente, eu amei as histórias. São tipo assim. E esse é o motivo pelo qual a gente nunca pode deixar as crianças sozinhas pondo fogo em boneca. Teve um caso de um cara, de um pai que a gente tava contando a história aqui, que a boneca tava possuída e ele pôs fogo no churrasco. Tipo assim, tava rolando um churrasco e ele simplesmente foi numa parte do mato e pôs fogo na boneca. Gente, é um churrasco. Curte o rolê, sabe? Depois você põe fogo, tipo, o filho ficou traumatizado, sabe? Mas eu acho, sei lá, dependendo da situação, tem situações que a melhor hora é o agora. Você não concorda? Existem situações que a melhor hora pra tacar fogo na boneca possuída é o agora. Porque em filme de terror é essa hora que a gente chama o personagem de burro. Que a gente fala, porra, vai esperar o churrasco pra... Se você já descobriu que a origem do mal tá dentro dessa boneca, você vai esperar o churrasco? Eu não sei se esperaria. Entendi. Talvez eu concordaria a hora é agora. A melhor hora é o agora. Meu Deus do céu, gente. Eu não sei, eu tô com medo de adotar essa frase pra vida. Mas, bom, foram esses os casos. Eu gostei muito. Eu adorei. Acho que foi muito... A gente se divertiu muito nos casos de hoje, que eram completamente malucos. Teve urso, teve impressora, teve telefone, os objetos, né? Hoje foram os objetos... teve um que... Como é que fala? Quando alguns objetos declaram independência, sabe? É o capitalismo, é a revolução das máquinas, era isso que eu queria dizer. A revolução das máquinas, talvez a revolução dos objetos de pelúcia tenha acontecido nesse episódio. Mas vamos falar um pouquinho de você, Vira. Eu adoro. Eu quero que você fale dos seus livros. Conta pra nós. Pra quem está nos ouvindo até agora, não me conhece, agora vocês já me conhecem mais um pouquinho. Além de botar fogo em coisas, eu escrevo livros. Eu sou escritor, eu escrevo majoritariamente ficção jovem adulto com protagonismo gay. E vários personagens LGBTQIA+, ao longo da história. Meus livros se chamam... Tem 3 livros publicados no Brasil, que se chamam 15 Dias, 1 Milhão de Finais Felizes e Se a Casa 8 Falasse. São 3 livros que são bem diferentes entre si, mas eles têm essa busca por identidade meio que como um ponto central em todos eles. Meus livros estão aí disponíveis em qualquer livraria que vocês forem procurar. É só procurar Vitor Martins lá que vocês encontram. A ordem de leitura que recomendo... ler na ordem que foi publicado, primeiro 15 dias, depois 1 milhão, depois Casa 8, porque eu acho que eu evoluí tecnicamente. E aí você só se surpreende, só melhora. E aí você não tem aquela coisa de, não, acho que o outro era melhor. Então lê nessa ordem, que eu acho que é uma ordem de sucesso. De sucesso. E quem não mora aqui? Porque seus livros também são publicados lá fora. Eu acho chique. Eu achei interessante essa pergunta, né? E quem mora na Polônia? Quem mora na Polônia? Pode ler o seu livro, Vitor? Pode também. Meus livros... Principalmente o meu primeiro livro, que foi o meu hitzinho, ele tá disponível em diversos países. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália. Países de língua não inglesa, como Polônia, Alemanha... Espanha. Tem alguma rede específica, assim, desses livros? Ou, tipo, meio que cada... cada país vai comprando os direitos e vai sendo... E é muito legal, acho que essa é uma das experiências mais legais. É ver como um livro se adapta ao mercado editorial daquele país em específico. Porque tem lugar que prefere capas mais sérias, países que o que vende mais é uma capa mais coloridona, super ilustrada. E é muito legal. E como que funciona essa adaptação? Tipo, você que escreveu em inglês? Não. Ou não, eles fazem a própria adaptação? Tem uma tradutora. E você aprova alguma coisa ou não? Eles os em inglês eu aprovei. O inglês, a gente tinha uma... Aprovar polonês, acho o polonês eu só tô torcendo pra estar tudo certo, mas a gente confia no É uma outra história, totalmente diferente. Imagina, eles morrem no final, eles botam fogo um no outro.
Não, no inglês eu aprovei porque eu tinha uma relação mais próxima com a tradutora, que fez a versão em inglês. E porque foi o primeiraço, assim. Então eu tava muito nessa coisa. E eu também sou meio controladorzinho. Não controlador, eu mas sou muito eu gosto controladora. de Por isso que eu perguntei. saber tudo o que tá acontecendo. Sim. E aí chega um ponto que não dá pra saber tudo. Aí eu escolho as coisas que eu quero saber. E as que eu posso superar. Tem coisas que eu posso simplesmente superar. Mas é uma experiência... É uma experiência muito, muito única. Eu gosto de me lembrar sempre. Porque, às vezes, quando a gente faz alguma coisa que é muito extraordinária... Tipo, você tem noção disso, não tem, Mabê? Que você faz coisas extraordinárias? Que você... Umas coisas muito diferentonas, né? Às vezes que rolam, assim, E, às vezes, quando isso acontece... A gente tá tão num fluxo de trabalho e de entender que isso faz parte do trabalho. Isso daqui é trabalho. Eu vou fazer uma viagem foda, mas é trabalho, não sei o quê. Que às vezes, a gente deixa isso passar, deixa levar. E eu gosto muito de me lembrar de algumas coisas. Tipo, sei lá, quando o livro saiu na Polônia. Eu, daqui quietinho no Brasil, sentadinho na minha casa, comendo minha banana com granola, minha vida não muda. Sabe, eu não tô na Polônia pra lançar um livro, mas eu preciso me lembrar de que isso não é normal. Isso não é uma coisa normal. Tem que ser não é uma coisa que todo mundo... todo mundo tem um livro na Polônia, sabe? Não tem. E aí, quando eu tento me lembrar disso, só pra eu nunca esquecer de comemorar momentos que são extraordinários. Eu comemoro muito. Eu vi você passeando pelo metrô pra ver sua foto, sabe? Tá vendo? E é isso, eu sou isso, é brega. Eu até falei, tipo, eu acho brega, mas, pô, eu achei tão legal. Cara, brega é não estar nas TVzinhas do metrô, entendeu? Ou então, por exemplo, da Bienal, assim, toda vez que... Pô, eu sei que... Eu já sabia que iam me chamar esse ano pra Bienal, porque já tinham falado, né? Mas mesmo assim, quando chamou, tipo, pra mim, ser chamada pra Bienal... É muito realização de um sonho, assim, tipo... Porque eu fui em várias bienais na minha vida toda e eu sempre fui do outro lado, como uma leitora, sabe? Como, tipo, uma pessoa pra passear, um visitante. Saber que hoje eu vou de um outro lado, assim, de outro ponto de vista. Pra mim, eu sempre me emociono, assim. Então, eu acho que é isso, a gente tem que aproveitar. E Bienal é um evento diferente. É muito, é incrível. Um evento que mexe, pelo menos comigo, mexe muito. E não, eu falo Bienal, mas acho que todo evento literário, assim, de uma forma geral, sabe? Tipo... eu quero fazer cada vez mais, assim, acho que são momentos muito especiais. E quem quiser te encontrar lá nos arrobas, nas redes sociais. Meus arrobas, meu nome é um nome bem comum, então era difícil ter um arroba só Vitor Martins. Então é Vitor, aí você pensa em Martins, mas arranca as vogais. Aí fica Vitor MRTNS. Perfeito. Ou como meus amigos chamam Vitor Martins. Assim. Já falo mas polonês. você bota Vitor Martins no Google. Exato. Você me acha. E vai ter também as redes marcadas lá no Instagram, _bizarro. Obrigada por ter vindo. Obrigado você por ter me convidado. Foi muito legal. Só um porém. A produtora que entrou em contato comigo disse que... Pô, que ia ter bolo, que ia ter brinde, sacanagem. Ai, que susto! Na verdade, sou eu, né? Você sabe que eu que finjo que tem outro nome. Ela falou que era pra eu trazer um medo de infância. E eu trouxe meu medo de infância. Eu cavuquei meus traumas pra você não pedir meu medo de infância, Mabê. Primeiro eu queria pedir perdão pra Bruna. Porque eu peço pra ela trazer. E eu meio que eliminei o monstro de infância. Eu matei. Eu não acredito. Não, vamos fazer o quadro? Não, agora eu não quero ressuscitar o quadro. Vai que ele volta pra te assombrar. Eu quero trauma. Quando eu falei lá no começo, que eu falei assim, mais tarde eu vou falar sobre tubos. Eu tava com essa história. Eu achei muito... Vou confessar que eu achei muito esquisito isso. Mas eu pensei assim, vai que é uma coisa muito da vida dele. Sei lá, vai que, tipo, na hora que eu vou falar sobre... me conta sobre seus projetos. Então, tô criando tubos. Tô numa empresa de tubos. Eu fiquei um pouco chocada, mas eu aceitei, assim. Porque o meu medo de infância, talvez um dos mais irracionais, era o filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. O antigão de 1971. Tá. E eu era uma criança... Esse filme passava muito no Cinema em Casa, que era a sessão da tarde do SBT. Porque assim como o Rodrigo apresentador, eu também cresci sendo muito SBTista. Eu vi muito SBT por algum motivo. Ele passava muito esse filme no SBT. E pra mim esse filme sempre foi apavorante. Ele nunca foi um filme divertido. Então, aquela cena em que o Augustus Gloop fica preso no tubo, e aí vem os Umpalumpas e cantam, e todo mundo só segue a tour pela fábrica. Como eu ficava
Eu ficava apavorado, gente, tem uma criança presa num tubo, ninguém vai fazer nada. Tipo, o descaso infantil nesse filme sempre foi apavorante. E era um filme que sempre me causava um negócio. Eu demorei anos pra fazer as pazes com esse filme. Pra, tipo, rever depois de adulto e falar, pô, é um filme maneiro. Esse filme, porque ele é completamente assustador. Ele é pirata. Eu amo, gente. Eu acho que todo mundo tem que assistir a Fantástica Fábrica de Chocolate. E o antigo é mais legal, tá bom? Não vem com essa história de palhaçada de filme novo, não. O antigo, pra mim, é o mais... Eu sou chata dos antigos. Mas, realmente, acho que é um filme... essa cena é muito claustrofóbica. Sim! E muito... tipo assim... Gente, alguém chama... Alguém faz alguma coisa, sabe? Tem criança chorando. Exato, tem criança chorando. Então, esse foi teu medo de infância. Gente, eu amei. Foi, isso. Tava leve. Eu nem trouxe nada muito pesado. Não, eu gostei. Tubos. Acho que é um bom medo de infância. De ficar preso em lugares. Eu acho que é sempre assustador. Exatamente. Então é isso. Obrigada por ter vindo. Obrigado você. Aquele que repete todo o final, né? Foi um prazer enorme estar aqui. Eu Foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio, galera. Beijo. Tchau. Pela Wonder, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetic. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela.